Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o professor Flávio, mestre e doutorando em Química e tenho uma vasta experiência em pré-ENEM e vestibulares. Vídeo de hoje iremos falar sobre Lei de Hess, assunto que assusta a maioria dos estudantes, mas você vai entender tudo isso e muito mais aqui agora. Antes de começarmos nossa aulinha, deixa eu mostrar para vocês um pouco do nosso curso de nivelamento em Química que vai te ajudar a ser aprovado no curso dos seus sonhos. Esse curso é voltado para alunos que têm dificuldades em Química e querem aprender a base. Nós temos aqui, por exemplo, aulas de forças intermoleculares. Nessas aulas, a gente vai estar preparando você da melhor maneira possível e em cada módulo a gente vai ter uma aula de resoluções de questões sobre as aulas propostas anteriormente. Logo abaixo aqui a gente tem um PDFzinho com as questões que foram respondidas dentro dessa aula de resolução de questões, tá? Então o link desse curso está aqui na descrição. Acesse lá para você conhecer e adquirir e se preparar para você ser aprovado no curso dos seus sonhos. Quando eu falo de Lei de Hess, a gente tem que perceber que a Lei de Hess, a gente vai fazer alterações nas equações, nos intermediários de uma equação para tentar descobrir qual é a entalpia da reação global. Essa é a primeira etapa. Então a gente vai fazer cálculos de variação da entalpia a partir de suas etapas intermediárias. Existem reações que acontecem uma após a outra até chegar em uma equação global. E a partir dessas entalpias dessas reações intermediárias, a gente chega no valor da entalpia global. Aqui eu tenho uma reação bem simples, bem fácil, em que eu tenho a etapa 1 e a etapa 2. Veja que eu cortei aqui o que tem igual no produto de uma reação com o que tem de igual no reagente da outra. Reagente de uma com o produto da outra. O que sobra, que é o carbono grafite, e aqui sobrou o carbono diamante, vai ser a minha equação global. Veja que o carbono grafite ele sobrou antes da seta aqui em cima, então ele é meu reagente. E aqui o carbono diamante ele sobrou depois da seta, então ele vai ser meu produto, tá? Na lei de Hess, a gente vai ter algumas alterações que a gente faz. E após fazer essas alterações, é somar os valores de ΔH das semi-reações. Após somar os valores de ΔH das semi-reações, a gente chega no ΔH, que é a entalpia da reação global, tá? A lei de Hess tem algumas coisas que a gente pode fazer. A gente vai poder calcular através das semi-reações, em que a gente vai ter que inverter a reação. Quando você inverte a reação, você precisa também modificar o sinal do ΔH. Se ele for um valor positivo, você vai ter que converter para um valor negativo. Você precisa também, às vezes, multiplicar a sua equação. Se você multiplica a sua equação por 2, você vai modificar seu ΔH multiplicando também por 2. E se você divide a sua equação por 2, por 3, o que for feito na sua equação, você vai ter que fazer no valor de ΔH daquela semi-reação, tá? Então, tudo que é feito nas semi-reações para tentar chegar na equação global vai ter que ser feito também no valor de ΔH. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar, tá? Lei de Hess, a gente aprende exercitando. Então, é isso que a gente vai fazer. Vai responder duas questões, uma delas bem fácil, só para você pegar o jeito, e uma um pouco mais trabalhosa, mas que também é fácil quando você entende bem Lei de Hess, tá? Se você aprender essas duas questões, vai ficar muito fácil. Vamos lá. Com base nas variações de entalpia associadas às reações a seguir, e aqui a gente tem duas reações, pode-se prever que a variação de entalpia associada à reação de dimerização de NO2 será igual a... Então, aqui eu tenho a equação global e as semi-reações para chegar nessa equação global. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que essas reações elas se cancelem, o reagente de uma com o produto da outra, de forma que sobre essas moléculas aqui, nos reagentes e nos produtos. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer aos poucos. Aqui na primeira molécula da minha equação global, eu tenho 2 mols de N2. Procure nas suas equações onde é que tem N2 aqui. Eu tenho N2 somente nessa reação e está nos produtos. Aqui ela está nos reagentes. Eu tenho que fazer com que ela fique nos reagentes. Se aqui está nos produtos, para que ela venha para os reagentes, eu vou inverter essa minha primeira reação. Inverte, IN de inverte, tá? Veja que já são 2 mols e aqui também já são 2 mols. Então não precisa multiplicar por ninguém, é somente inverter a reação mesmo. A minha próxima molécula é o N2O4. N2O4 está nos produtos e é apenas 1 mol. Aqui eu acho o N2O4 nessa segunda reação.
ele já está nos produtos e também em 1 mol, então a segunda reação está ok, tá? Depois que você identifica o que você precisa modificar na sua equação, aconselho você a reescrever ela após as alterações, não esquecendo de modificar os valores de ΔH, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Aqui eu tenho essa primeira reação que vai ser invertida, então o 2NO2 agora ele é reagente, tá? Se ele é reagente, quem era reagente agora vai se tornar produto. Estou fazendo a inversão da primeira reação, pessoal. 2O2. Se eu invertir a minha reação, meu valor de ΔH vai precisar ser invertido também. Então será mais 67,6, vai ficar menos 67,6 kJ, ok? Se eu invertir a reação, eu inverto o sinal do meu ΔH. Minha outra equação, não precisa modificar nada, já está certinho como tem que ser. Então aqui, ó, N2 mais O2, formando N2O4. Como eu não modifiquei meu ΔH, ele permanece o mesmo. Então aqui vai ser mais 9,6 kJ, tá? Vamos ver se deu certo agora. Para conferir se deu certo, eu vou cortar o que tem no reagente de uma equação com o produto de outra reação, que tem igual no reagente com o produto de outra reação. Então aqui eu tenho N2, ó. Aqui eu esqueci de colocar 2 mols, né? Aqui eu tenho N2, cortando com N2, produto de um com reagente de outro. E aqui eu tenho 2 mols de O2, cortando com 2 mols do produto de outra reação. Então aqui sobrou 2NO2, formando N2O4. Se você comparar essa equação global com a minha equação global que eu pretendia, ficou a mesma. Isso indica que você fez as alterações corretamente, tá? É como se fosse a prova dos 9. Se eu fizer a soma desse ΔH agora, eu já tenho a minha resposta da minha questão, ó. Menos 67,6 mais 9,6, isso aqui vai dar um total de menos 58 kJ, tá? Resposta aqui, letra A. Veja que foi bem tranquila essa questão, só para você pegar mais ou menos o macete da coisa. Vou colocar aqui mais uma questão um pouco mais complexa, mas se você entendeu aquela, essa aqui vai ficar fácil para você também, tá? Então veja só. Dadas as seguintes equações termoquímicas, então aqui agora eu tenho 3 semi-reações para chegar em apenas uma equação. Baseado nessas equações, determine a alternativa correta a respeito da formação de 2 mols. Se eu quero formar, deixa eu fazer aqui embaixo, ó, passar um traço para a gente saber que agora é o produto dessas semi-reações. Eu quero formar 2 mols de N2O5. Quero formar 2 mols de N2O5 a partir de 2 mols de N2. Então, 2 mols de N2 e 5 mol de O2. Então, minha questão já deu aí a minha reação global. Então, eu vou ter que fazer modificações nessas equações acima até chegar nessa equação global aqui, tá? Como eu ensinei a vocês na questão anterior, vamos por passo a passo. Vá molécula por molécula para que você não se perca. Então, veja, eu tenho aqui 2 mols de N2. Onde é que eu tenho N2 aqui? Tenho aqui, ó, N2. Meu N2 já está nos meus reagentes, mas eu tenho que ter 2 mols. Aqui eu só tenho meio mol. Para que eu tenha 2 mols, eu preciso multiplicar essa equação aqui toda por 4, tá? Eu não tenho em nenhum outro lugar que N2, então ficou fácil para a gente. Próxima molécula aqui, ó, O2. O2 eu tenho O2 aqui e tenho O2 aqui. Como eu tenho 2 equações, um conselho que eu dou a você é deixar para que você faça essa por último, tá? Deixe o O2 por último nesse caso aqui. Passo para a próxima molécula. Tenho 2 mols de N2O5. 2 mols de N2O5. Eu tenho N2O5 aqui. Ele está na minha equação global nos produtos. Aqui ele está nos reagentes. Então, eu vou precisar inverter essa equação. E além de inverter, eu tenho 2 mols aqui, ó. E aqui eu só tenho 1 mol. Então, eu vou precisar também multiplicar por 2. Vou inverter e multiplicar por 2. Tá bom? Depois que você faz isso, agora você vai ter que resolver o seu O2. Nesse caso que a gente vai fazer aqui, aconselho você a reescrever o que você já pensou e depois você faz essa equação lá de cima para você não se confundir, tá? Porque você tem certeza que tem que ser feito isso que foi dito aqui na questão. Então, a minha segunda equação vai ser invertida e multiplicada por 2. Então, eu vou ter um total de 4HNO3. Estou fazendo isso a segunda equação, tá?
Inverti e multipliquei por 2. 4NO3. E vai formar aqui agora 2N2O5 mais 2 moléculas de água. Pronto. O que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu inverti e multipliquei por 2. Se eu inverti e multipliquei por 2, o valor do meu ΔH vai ter que ser invertido, vai ficar um valor positivo. E multiplicar 76 por 2 vai dar um total de 152, tá? 152 positivos, tá ok? Pronto. Minha terceira equação, o que foi que eu fiz? Eu somente multipliquei por 4. Se eu multiplico meio mol de N2 por 4, eu vou ter 2 mols de N2. Multipliquei ainda 3 sobre 2 por 4. 3 sobre 2 é 1,5. 1,5 vezes 4 dá 6O2. 6O2, certo? Isso daqui ainda vai ser somado com 4 vezes meio mol de H2. Meio mol de H2 vai dar 2 mol de H2. 2 mol de H2 vai formar 4 mols de HNO3, certo? Então, o que você fez na sua equação vai ter que ser feito também no seu valor de ΔH. Se você multiplicar 175 vezes 4, você vai ter um total aqui de 700, né? Como você não precisou inverter, vai ser realmente o valor negativo. Vai ser menos 700, certinho? Isso aqui foram a minha segunda reação e minha terceira reação. Só falta resolver agora a primeira. Eu vou resolver ela pensando nisso daqui, ó, em ficar aqui 5 mols de O2. Porque eu só tenho O2 aqui nessa terceira reação, que são 6 mols. Para que eu corte e sobre 5 mols de O2, se eu deixar da forma como está aqui, vai ficar 7 mols de O2 no final, mas eu só quero 5. Então, para que eu corte 1 mol desse O2, eu tenho que ter O2, 1 mol de O2 nos produtos. Então, aqui essa reação aqui eu vou inverter, tá? Vou inverter essa reação, tá ok? Então, quando eu inverto essa reação, eu vou ter agora 2 mol de H2 formando 2 mols de água, perdão, formando 2 mols de H2 mais 2 mol de O2, certinho? Isso aqui agora vai dar um ΔH inverso, né? Se ele era um ΔH negativo, vai ser um ΔH agora positivo, tá ok? Pronto, 570. Vamos cortar agora só para a gente ver se realmente bateu o que a gente estava pensando aqui na minha equação global. Eu tenho aqui 2 mol de água, aqui eu tenho 2 mol de água, cortei. Tenho 4HNO3, aqui eu tenho 4HNO3, tá? Tem mais alguma coisa que eu posso cortar? Aqui eu botei 2 mol de O2, mas é 1 mol só, né? Puxa, quanta coisa. 1 mol. Cortei aqui 1 mol com 6 mols, fica aqui 5 mol de O2, tá? Então vamos lá agora. Ó. Eu tenho aqui 2H2 nos produtos de uma reação com 2H2 no reagente de outra reação. Acho que cortei tudo. Vou repetir agora o que sobrou. Sobrou 2 mol de N2 mais 5 mol de O2, que eu já cortei aqui. E no produto ficou 2 mol de N2O5, tá? Então veja que bateu exatamente com a minha equação global que tem sido proposta aqui em cima. Então agora é somente eu somar esses valores de ΔH aqui, ó. Se eu somo esse valor de ΔH aqui, isso aqui vai dar um valor positivo, vai dar um valor aqui de mais ou menos... Aqui vai dar 2, vai dar 12 sobre 1, 722 positivo, né? Menos 700, que é esse que tem aqui embaixo. Então aqui vai dar um total de 22 positivos, tá? Então meu ΔH da minha reação, ele é mais 22. Então aqui eu tenho 22 na letra A e tenho 22 na letra B. E agora, esse mais 22, ele libera ou ele absorve essa energia? Quando eu tenho valores positivos, a gente diz que isso aqui é uma reação endotérmica. Reação endotérmica, ela absorve calor. Então aqui é a resposta letra B, tá? Veja que é uma questão bem mais trabalhada, mas não é uma coisa de outro mundo. Ela é um pouco mais complexa porque você precisa inverter, multiplicar por 2, né? Você precisa ter um pouco mais de atenção. Veja que em alguns momentos eu escrevi a reação errada, né, podemos dizer assim, mas logo quando eu fui fazer,
a equação global, eu percebi que tem alguma coisa errada ali, eu conferi a questão e estava correta. Então você precisa ter atenção para que você não cometa esses erros e ache que você está fazendo alguma coisa errada, tá? Espero que vocês tenham compreendido esse vídeo sobre lei de Hess. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente responde com o maior carinho possível. Nosso intuito aqui é fazer você ser aprovado no curso dos seus sonhos. Valeu!